Um milionário solitário contratou uma barriga de aluguel para realizar seu sonho de ser pai. Mas no dia do parto, leva um choque inesperado. A mulher que carrega seu filho no ventre é, na verdade, sua ex-esposa, desaparecida há anos. O que ele faz em seguida? Muda para sempre o destino dos três. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da tarde espreitava pelas janelas da mansão, criando padrões dourados no chão de mármore travertino. Heitor Almeida observava de seu escritório particular os jardins impecavelmente cuidados que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas sua mente estava em outro lugar, navegando pelas lembranças de uma vida que havia construído com precisão matemática e que, no entanto, se sentia incompleta. Aos 45 anos, Heitor havia conquistado tudo o que um homem poderia ambicionar no mundo empresarial. Sua companhia de tecnologia, Inovatec Soluções, havia revolucionado o setor de cibersegurança na América Latina, tornando seu nome sinônimo de excelência e inovação. As torres de vidro que abrigavam suas sedes principais erguiam-se como monumentos ao sucesso no coração de São Paulo, e sua fortuna pessoal se media em cifras que a maioria das pessoas nem podia imaginar. Contudo, enquanto contemplava o pôr do sol de seu escritório, Heitor não conseguia evitar um vazio profundo que nenhuma conquista profissional havia conseguido preencher. Suas mãos, acostumadas a controlar impérios digitais, fecharam-se involuntariamente sobre a moldura de prata que repousava em sua mesa. A fotografia mostrava um homem mais jovem, com a mesma determinação nos olhos, mas com um sorriso genuíno que parecia pertencer a outra vida. É hora, murmurou para si mesmo, as palavras ecoando no silêncio da sala como uma declaração de guerra contra o destino que o havia privado do que mais desejava. O desejo de ser pai havia sido uma constante em sua vida, um anseio que havia crescido a cada ano que passava, intensificando-se após o divórcio que havia marcado um antes e um depois em sua existência. 6 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico em que seu mundo havia desmoronado, levando consigo não apenas a mulher que amava, mas também a possibilidade de formar a família que haviam planejado juntos. Heitor aproximou-se da janela, pressionando a palma da mão contra o vidro frio. O jardim estendia-se diante dele como uma tela em branco, esperando ser preenchido com risadas infantis, com a energia vital que somente uma criança poderia proporcionar. Durante anos, havia tentado encontrar a companheira ideal, alguém que compartilhasse seus valores e sua visão do futuro. Havia conhecido mulheres inteligentes, belas, bem-sucedidas, mas nenhuma havia conseguido ultrapassar as barreiras que havia construído em torno de seu coração. A solidão havia se tornado sua companheira mais fiel, uma presença silenciosa que se intensificava durante as noites longas naquela mansão que parecia grande demais para um homem só. Os corredores, que um dia havia imaginado cheios de vozes familiares, agora ecoavam apenas com o som de seus próprios passos. Não preciso esperar mais, disse a si mesmo, afastando-se da janela com uma determinação renovada. Não preciso de mais ninguém. Heitor havia pesquisado exaustivamente as opções disponíveis. A gestação subrogada havia se tornado uma alternativa viável para muitas pessoas em sua situação, e ele tinha os recursos necessários para garantir que todo o processo fosse realizado com a máxima profissionalidade e cuidado. Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de controle, de poder dirigir seu próprio destino sem depender das variáveis imprevisíveis do amor romântico. Dirigiu-se à sua mesa, onde uma pasta de couro repousava com o logotipo dourado de Esperança Reprodutiva, a agência mais prestigiosa de gestação subrogada no Brasil.
Ele havia escolhido esta empresa após meses de pesquisa, impressionado por seu histórico impecável e seus protocolos rigorosos. A diretora, doutora Helena Vasconcelos, havia sido clara em suas explicações. O processo seria completamente anônimo, profissional e legal. Seu material genético será combinado com um óvulo de doadora cuidadosamente selecionada, havia explicado a doutora durante sua primeira consulta. A gestante será escolhida de acordo com os critérios médicos mais rigorosos, e você terá acesso a todas as informações médicas relevantes, sem comprometer a privacidade de nenhuma das partes envolvidas. Heitor abriu a pasta, revisando mais uma vez os documentos que havia assinado naquela mesma manhã. Cada página representava um passo em direção à realização de seu sonho mais profundo, em direção à possibilidade de segurar em seus braços um filho que carregaria seu sobrenome e seu legado. A decisão não havia sido fácil. Havia passado noites inteiras questionando se estava tomando o caminho certo, se uma criança realmente precisava da presença de uma mãe, se ele seria capaz de proporcionar todo o amor e a estabilidade que um filho merecia. Mas cada vez que essas dúvidas o assaltavam, lembrava-se de seu próprio pai, um homem trabalhador que havia criado Heitor praticamente sozinho depois que sua mãe os abandonara quando ele tinha apenas 8 anos. Um filho precisa de amor, estabilidade e um futuro seguro. Havia sido a filosofia de seu pai, e Heitor havia decidido seguir esse exemplo. Ele tinha amor de sobra para dar. Havia construído uma estabilidade financeira inabalável e o futuro que podia oferecer era mais brilhante do que a maioria das crianças podia aspirar. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua assistente pessoal, Isabela Pereira, lembrando-o de que tinha um jantar de negócios em 1 hora. Heitor concordou, embora soubesse que sua mente estaria em outro lugar durante toda a noite. Enquanto se preparava para sair, Heitor parou diante do espelho de seu quarto. O homem que o observava havia mudado muito desde aquele dia do divórcio. Os fios de cabelo grisalhos que salpicavam suas têmporas lhe davam um ar distinto, mas não conseguiam ocultar a solidão que às vezes aparecia em seus olhos escuros. Em breve, prometeu a si mesmo, ajustando a gravata com mãos firmes. Em breve tudo mudará. A noite havia caído sobre São Paulo quando Heitor finalmente retornou à sua mansão. As luzes da cidade estendiam-se até o horizonte como um mar de estrelas terrestres, lembrando-o de que em algum lugar dessa imensidão, uma mulher havia aceitado carregar seu filho, tornando-se a ponte para seu sonho mais anelado. Pela primeira vez em anos, Heitor sentiu que o futuro lhe pertencia completamente. 3 meses depois, Heitor encontrava-se em uma situação que jamais havia imaginado. A ligação que recebera naquela manhã cedo ainda ecoava em seus ouvidos como uma sentença de morte para tudo o que havia construído durante os últimos 15 anos. Senhor Almeida, precisamos vê-lo urgentemente no escritório, disse a voz trêmula de seu diretor de segurança da informação. Temos uma situação crítica. Agora, sentado na sala de reuniões da Inovatec Soluções, Heitor observava as caras tensas de sua equipe executiva enquanto processava a magnitude do desastre. Um ataque cibernético sofisticado havia penetrado seus sistemas de segurança, comprometendo os dados pessoais de mais de 3 milhões de clientes. Era o tipo de crise que podia destruir uma empresa da noite para o dia. Como é possível? Perguntou Heitor, sua voz mantendo a calma que havia aperfeiçoado durante anos, liderando reuniões de crise. Nossos sistemas são os mais avançados do mercado. Carlos Roberto, seu diretor técnico e um dos poucos funcionários em quem Heitor confiava plenamente, pigarreou antes de responder. Parece ter sido um ataque interno, senhor. Alguém com acesso privilegiado forneceu informações que facilitaram a brecha. A palavra traição pairou no ar sem ser pronunciada. Heitor sentiu cada músculo de seu corpo se contrair.
Ele havia construído sua empresa sobre a base da confiança mútua. Havia tratado seus funcionários como família e agora descobrira que alguém próximo havia vendido essa confiança. Preciso de nomes, disse Heitor, sua voz adquirindo um tom ameaçador que seus subordinados conheciam bem. Preciso saber quem, como e por quê. Durante as horas seguintes, Heitor mergulhou completamente na crise. Coordenou reuniões com advogados, especialistas em cibersegurança e assessores de imprensa. Os telefones não paravam de tocar, os meios de comunicação começavam a ecoar a notícia e as ações da empresa desabavam na bolsa de valores. Em meio ao caos, sua assistente, Isabela Pereira, aproximou-se discretamente de sua mesa. Senhor Almeida, a Clínica Esperança Reprodutiva ligou 3 vezes. Dizem que é importante que o senhor retorne à ligação. Heitor levantou o olhar dos relatórios que tinha espalhados sobre sua mesa. Por um momento, havia esquecido completamente que em algum lugar da cidade, uma mulher carregava seu filho em seu ventre. A gestação havia começado com sucesso e, segundo os últimos relatórios médicos, tudo marchava conforme o planejado. Diga que ligarei amanhã, respondeu Heitor, voltando sua atenção aos documentos legais que exigiam sua assinatura imediata. Isabela hesitou um momento antes de insistir. Senhor, disseram que era sobre o bem-estar da gestante. Mencionaram algo sobre complicações menores que requerem sua autorização para tratamentos adicionais. Heitor parou. Seu filho, seu futuro. Pela primeira vez em todo o dia, sentiu uma pontada de pânico que não tinha a ver com perdas financeiras ou processos judiciais. Tratava-se de algo infinitamente mais pessoal e importante. Transfira a ligação para cá, ordenou, afastando-se da mesa de reuniões em direção a um canto mais privado de seu escritório. A voz da doutora Helena Vasconcelos soava profissional, mas preocupada. Senhor Almeida, a gestante teve alguns episódios de estresse que poderiam afetar o desenvolvimento da gravidez. Precisamos implementar um protocolo de cuidados especiais, que inclui repouso absoluto e monitoramento constante. Meu filho está em perigo? Perguntou Heitor diretamente, sem rodeios. Não há perigo imediato, mas devemos agir com precaução. Os custos adicionais serão significativos e precisamos de sua autorização para prosseguir. Heitor não hesitou um segundo. Façam tudo o que for necessário. Dinheiro não é problema. Depois de desligar, Heitor ficou imóvel durante vários minutos. A ironia da situação não lhe escapava. Enquanto lutava para salvar seu império empresarial, seu filho, seu verdadeiro legado, também enfrentava incertezas. Era como se o universo tivesse decidido testar sua capacidade de lidar com múltiplas crises simultaneamente. Carlos Roberto aproximou-se com um relatório atualizado. Identificamos o responsável interno, senhor. É complicado. Heitor levantou o olhar, preparando-se para outra revelação que mudaria seu mundo. Diga. É Roberto Siqueira, seu ex-sócio. O nome atingiu Heitor como um soco no estômago. Roberto havia sido mais do que um sócio comercial. Havia sido seu mentor, seu amigo, quase como um irmão mais velho. Fora Roberto quem o havia encorajado a expandir a empresa internacionalmente, quem estivera ao seu lado durante os primeiros anos difíceis. Tem certeza? Perguntou Heitor, embora no fundo soubesse que Carlos nunca faria uma acusação tão grave sem provas sólidas. Completamente. Temos evidências digitais que mostram que ele forneceu os códigos de acesso aos hackers há 2 semanas. Heitor sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Não se tratava apenas de uma traição comercial, era pessoal, visceral. Roberto conhecia cada aspecto de sua vida, cada vulnerabilidade, cada sonho. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Heitor se viu completamente sozinho em seu escritório, cercado pelos restos da crise que ameaçava destruir tudo o que havia construído.
Ao longe, as luzes da cidade piscavam como estrelas cadentes, lembrando-o de que, em algum lugar lá fora, uma mulher desconhecida carregava a única esperança real que lhe restava no mundo. Na outra ponta da cidade, em um modesto apartamento no bairro de Ibirapuera, Sofia Mendes afinava sua viola, enquanto observava pela janela o burburinho da tarde. Os sons das crianças brincando na rua misturavam-se ao murmúrio distante do trânsito, criando aquela sinfonia urbana que ela havia aprendido a amar durante seus anos como professora de música. Aos 38 anos, Sofia havia encontrado sua vocação nas salas de aula da Escola Municipal Professor Armando Salles, onde a cada dia transformava o caos infantil em melodias harmoniosas. Seus alunos a adoravam e ela encontrava em seus rostos expectantes a motivação para levantar-se cada manhã. Contudo, ultimamente, essa motivação havia sido ofuscada por uma preocupação constante que pesava sobre seus ombros como um fardo invisível. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a voz embargada de sua irmã caçula, Camila, do hospital. Sofia, os médicos dizem que preciso de outra cirurgia. É mais grave do que pensávamos. Sofia fechou os olhos, sentindo um nó se formar em sua garganta. Camila havia sido diagnosticada com um tumor cerebral benigno 6 meses antes, e desde então, toda a estabilidade financeira que Sofia havia construído cuidadosamente havia desmoronado. Os tratamentos particulares, os remédios especializados, as despesas do hospital, tudo havia drenado suas economias até a última moeda. Quanto precisamos desta vez? Perguntou Sofia, embora soubesse que a resposta a assustaria. 200 mil reais a mais. Sofia, não sei como vamos conseguir. Depois de desligar, Sofia ficou sentada no silêncio de sua pequena sala, cercada pelos instrumentos musicais que havia colecionado durante anos. Seu sonho de abrir uma escola de música para crianças de baixa renda parecia agora mais distante do que nunca. Tudo o que havia planejado, tudo o que havia economizado, havia evaporado em contas médicas. Foi então que lembrou da conversa que tivera na semana anterior com sua amiga Laura, enfermeira em uma clínica de fertilidade. Sofia, sei que parece estranho, mas há famílias que precisam de ajuda para ter filhos, havia dito Laura com cuidado. A compensação financeira é considerável. Naquele momento, Sofia havia rejeitado a ideia imediatamente. Mas agora, com o desespero apertando seu peito, começou a reconsiderar a opção. Ser gestante subrogada não era algo que ela jamais havia considerado. Mas Camila era sua única família, a pessoa mais importante em sua vida. Naquela noite, Sofia sentou-se diante de seu computador e começou a pesquisar. Descobriu que o processo era altamente regulamentado, que existiam clínicas respeitáveis que garantiam a segurança e os direitos de todas as partes envolvidas. A Clínica Esperança Reprodutiva apareceu como a mais prestigiosa, com depoimentos de mulheres que haviam tido experiências positivas. Poderia ser a solução, murmurou para si mesma enquanto lia os requisitos. Era jovem, saudável, havia tido uma gravidez sem complicações anos atrás, embora tivesse terminado em um aborto espontâneo que a havia marcado profundamente. Durante os dias seguintes, Sofia lutou com sua decisão. A ideia de carregar no ventre o filho de outra pessoa lhe provocava sentimentos conflitantes. De um lado, compreendia a desesperação dos casais que não conseguiam ter filhos. De outro, sabia que o processo seria emocionalmente desafiador. Uma tarde, enquanto caminhava pelos corredores da escola após as aulas, ouviu a risada de um de seus alunos mais novos. A criança corria em direção à mãe, que a esperava na porta de braços abertos. A cena lhe lembrou que o amor materno nem sempre requer laços biológicos. Às vezes, o ato mais generoso é ajudar outros a experimentar essa felicidade.
Naquela noite, Sofia discou o número da clínica Esperança Reprodutiva. "Quero ajudar uma família a ter um filho", disse quando atenderam, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. 2 semanas depois, após múltiplos exames médicos e psicológicos, Sofia foi selecionada para um cliente anônimo. A doutora Helena Vasconcelos havia lhe assegurado que se tratava de um homem respeitável, bem-sucedido, que havia sonhado durante anos em ser pai. "Posso saber algo sobre ele?", havia perguntado Sofia por curiosidade. "Sinto muito, mas nosso protocolo garante o anonimato total. Só posso dizer que é um homem bom, que dará a este bebê todo o amor e as oportunidades que merece." Sofia concordou, sentindo uma paz estranha. Estava ajudando a criar uma família e, ao mesmo tempo, salvando a vida de sua irmã. Era uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O 3º mês da gravidez chegou com uma sensação de normalidade que Sofia havia começado a apreciar. Seu corpo se adaptava gradualmente às mudanças e a rotina de consultas médicas semanais lhe proporcionava uma estrutura reconfortante. Os sintomas iniciais haviam diminuído e pela primeira vez em meses ela se sentia no controle de sua vida. Era uma terça-feira à tarde, quando tudo mudou. Sofia voltava da clínica após seu exame mensal, levando em sua bolsa os últimos ultrassons que mostravam o desenvolvimento saudável do bebê. O pequeno ser que crescia em seu interior já tinha a forma definida de um ser humano, e embora soubesse que não devia se apegar, não conseguia evitar sentir uma conexão especial com aquela nova vida. Enquanto esperava o ônibus na Avenida Paulista, Sofia decidiu revisar os documentos que lhe haviam entregue na clínica. Entre os papéis habituais, encontrou uma folha que não havia visto antes. Um relatório médico parcialmente visível que havia ficado grampeando por engano com seus documentos pessoais. Paciente, Heitor. Conseguiu ler antes que uma rajada de vento lhe arrancasse parte do papel. Seu coração acelerou imediatamente. Não podia ser. Era impossível. Havia milhares de Heitors em São Paulo. Com mãos trêmulas, tentou ler o resto do documento, mas a informação estava cortada e desfocada. Só conseguiu distinguir fragmentos. Empresário, tecnologia, 45 anos. As palavras flutuavam diante de seus olhos como fantasmas do passado. Não pode ser ele, murmurou para si mesma, mas já sentia como a familiar opressão no peito lhe confirmava o que sua mente se recusava a aceitar. O ônibus chegou, mas Sofia não se moveu. Os passageiros subiam e desciam ao seu redor enquanto ela permanecia imóvel, segurando aquele papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. As lembranças que havia enterrado cuidadosamente durante 6 anos começaram a emergir com uma clareza dolorosa. Heitor Almeida, seu ex-marido, o homem que ela havia amado com toda a sua alma e que a havia abandonado quando mais precisava. O mesmo homem que agora, segundo aquele documento incompleto, poderia ser o pai do bebê que carregava em seu ventre. Sofia dirigiu-se para um banco próximo, precisando sentar-se antes que as pernas lhe falhassem. Como era possível que o destino fosse tão cruel? Como podia ser que depois de todos esses anos, depois de toda a dor que havia sofrido, o universo voltasse a cruzar seus caminhos da maneira mais impensável? Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho de freios rangem e o impacto surdo de metal contra metal. Um táxi havia batido em um poste a poucos metros de onde ela estava sentada. Sem pensar 2 vezes, Sofia levantou-se para ajudar. Mas ao caminhar rapidamente em direção ao acidente, não viu a poça d'água que se havia formado por um cano estourado. Seu pé escorregou, e o mundo tornou-se um turbilhão de cores antes que tudo se desvanecesse na escuridão. Acordou em um quarto de hospital, com o som constante de monitores médicos e o cheiro característico de desinfetante. Uma enfermeira aproximou-se imediatamente ao ver que ela havia aberto os olhos. "Como a senhora se sente? Está inconsciente há 2 horas."
Sofia tentou sentar-se, mas uma dor lancinante na cabeça a obrigou a deitar-se novamente. O bebê está bem, não se preocupe, mas a senhora sofreu um forte golpe na cabeça. O médico quer vê-la. Durante os dias seguintes, Sofia experimentou algo que os médicos chamaram de amnésia temporária seletiva. Podia lembrar-se de sua vida cotidiana, seu trabalho, sua irmã, mas havia períodos específicos de seu passado que se haviam tornado nebulosos, como se alguém tivesse apagado capítulos inteiros de sua história pessoal. O documento que havia encontrado havia se perdido no acidente, e Sofia começou a questionar se realmente havia visto o nome de Heitor, ou se fora produto de sua imaginação. As lembranças de seu casamento haviam se tornado fragmentadas, como fotografias desfocadas que ela não conseguia focar completamente. A doutora Helena Vasconcelos a visitou no hospital, mostrando-se preocupada, mas otimista. É normal que após um trauma craniano você experimente certa confusão. Sua memória deve retornar gradualmente. Sofia concordou, mas no fundo sabia que havia algo importante que devia lembrar, algo relacionado ao bebê que carregava em seu ventre. Uma conexão que sua mente havia decidido protegê-la de conhecer, pelo menos por enquanto. Os dias no hospital se tornaram uma rotina de repouso e observação médica. Sofia se encontrava em uma situação paradoxal. Enquanto seu corpo se recuperava, sua mente navegava em um oceano de lembranças difusas, buscando uma verdade que parecia esconder-se logo fora de seu alcance. Heitor terminou de revisar os relatórios de danos da crise cibernética quando seu telefone vibrou com uma ligação da clínica Esperança Reprodutiva. Haviam se passado 3 semanas desde o acidente da gestante, e embora os relatórios médicos indicassem que tanto ela quanto o bebê se encontravam estáveis, os custos adicionais do tratamento especializado haviam aumentado consideravelmente. Senhor Almeida, precisamos discutir alguns aspectos do protocolo de cuidados especiais, disse a doutora Helena Vasconcelos, com uma voz que Heitor detectou ligeiramente tensa. Poderia ir à clínica esta tarde? Heitor consultou sua agenda. As reuniões com advogados e especialistas em cibersegurança haviam consumido a maior parte de seu tempo, mas a saúde de seu futuro filho continuava sendo sua prioridade absoluta. Estarei lá às 4. A clínica Esperança Reprodutiva ocupava um elegante prédio de 3 andares na região dos Jardins, com jardins cuidadosamente projetados que transmitiam serenidade e profissionalismo. Heitor havia escolhido este lugar precisamente por sua reputação impecável e seus protocolos rigorosos de confidencialidade. A doutora Helena Vasconcelos o recebeu em seu escritório, mas Heitor notou imediatamente que algo havia mudado em seu comportamento habitual. Parecia nervosa, evitava o contato visual direto e suas mãos tremiam levemente enquanto organizava os documentos sobre sua mesa. Doutora, há algo que deva me preocupar? Perguntou Heitor diretamente. Os relatórios que recebi indicam que tudo está progredindo normalmente. Sim, medicamente tudo está bem, respondeu a doutora respirando fundo. Mas há uma situação administrativa que devo comunicar. Heitor sentiu-se imediatamente tenso. Depois da traição de Roberto e da crise em sua empresa, qualquer situação o colocava em alerta máximo. Devido às complicações médicas da gestante e os cuidados especiais requeridos, tivemos que coordenar mais estreitamente com nosso departamento administrativo, continuou a doutora. E receio que tenha ocorrido um erro em nossos protocolos de confidencialidade. Que tipo de erro? A voz de Heitor adquiriu aquele tom ameaçador que seus funcionários conheciam bem. A doutora Helena Vasconcelos estendeu uma pasta em sua direção com mãos visivelmente trêmulas. Por engano, o relatório médico semanal incluiu informações que deveriam ter permanecido confidenciais.
O nome completo da gestante foi incluído no documento que foi enviado por e-mail ontem. Heitor abriu a pasta e seus olhos dirigiram-se imediatamente para o nome que aparecia no topo do relatório médico. Paciente gestante, Sofia Helena Mendes Silva. O mundo parou. O ar tornou-se denso e irrespirável. Heitor teve que se apoiar na borda da mesa para não perder o equilíbrio. Não era possível. Não podia ser real. De todos os nomes em São Paulo, de todas as mulheres que poderiam ter sido selecionadas para este processo, o destino havia escolhido precisamente ela. Sofia, sua ex-esposa. A mulher que havia destruído seu coração 6 anos antes. A mesma mulher que agora carregava seu filho em seu ventre. Senhor Almeida, o senhor está bem? A voz da doutora soava distante, como se viesse do fundo de um túnel. Heitor não conseguia responder. As lembranças aglomeraram-se em sua mente como uma avalanche. O dia em que se conheceram em uma conferência de música e tecnologia, seu casamento em uma pequena igreja em Ipanema, os planos que haviam feito para formar uma família e depois a traição. As mentiras, o divórcio que havia destruído não apenas seu casamento, mas sua capacidade de confiar em mais alguém. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Heitor, mais para si mesmo do que para a doutora. Senhor Almeida, entendo que isso deve ser perturbador, mas legalmente o contrato já está em vigor e a gravidez progrediu significativamente. Cancelar o processo neste ponto não só seria extremamente complicado do ponto de vista legal, mas também poderia colocar em risco a saúde tanto da gestante quanto do bebê. Heitor levantou o olhar, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Ela sabe? Sofia sabe que sou eu? Não, senhor. O anonimato é mantido do seu lado. Devido à amnésia temporária que sofreu após o acidente, sua memória sobre certos períodos de sua vida está fragmentada. Não acreditamos que tenha feito a conexão. Pela primeira vez em semanas, Heitor sentiu gratidão pela crise de sua empresa. Lhe havia proporcionado uma desculpa perfeita para manter-se distante do processo de gestação. Mas agora, saber que Sofia era quem carregava seu filho criava uma complexidade emocional que ele não sabia como lidar. Quero gerenciar tudo através de intermediários de agora em diante, disse Heitor, recuperando parte de sua compostura empresarial. Não quero nenhum contato direto, nenhuma possibilidade de encontros casuais. Está claro? Claro, senhor. Entendemos a delicadeza da situação. Heitor saiu da clínica sentindo-se como se tivesse recebido um segundo golpe devastador em menos de um mês. Primeiro Roberto, agora isso. Era como se o universo tivesse decidido testar cada fibra de sua resistência emocional. Enquanto dirigia de volta para seu escritório, uma única pergunta ecoava em sua mente. Como era possível que a mulher que mais havia amado e odiado em sua vida fosse agora a pessoa que traria seu filho ao mundo? O 5º mês da gravidez trouxe consigo uma nova crise que Heitor jamais havia antecipado. Era uma sexta-feira à tarde, quando seu advogado corporativo, Dr. Augusto Ribeiro, entrou em seu escritório com uma expressão que Heitor havia aprendido a associar com más notícias. Heitor, temos um problema sério, disse Augusto, deixando cair uma pasta volumosa sobre a mesa. Alguém está tentando uma aquisição hostil da Inovatec. Heitor levantou o olhar dos relatórios de recuperação que estava revisando. Depois de meses de trabalho intenso, sua empresa finalmente havia começado a se estabilizar após a crise do cyberataque. Os clientes estavam retornando gradualmente, a confiança estava sendo restaurada, e agora isso. Quem? Perguntou Heitor, embora parte dele já suspeitasse da resposta. Um conglomerado internacional chamado Síntese Global. Eles têm comprado ações discretamente nas últimas semanas, aproveitando que o preço havia caído após o ataque. Heitor abriu a pasta e começou a revisar os documentos.
Os números eram alarmantes. A Síntese Global já controlava 30% das ações de sua empresa. Eles precisavam apenas de mais 21% para assumir o controle total. Há mais alguma coisa sobre essa empresa? Quem está por trás dela? Perguntou Heitor, embora seu instinto lhe dissesse que não gostaria da resposta. Augusto extraiu outro documento. Aqui é onde fica interessante. O CEO da Síntese Global é um empresário brasileiro chamado Ricardo Albuquerque. O sobrenome atingiu Gabriel como um raio. Santaella. Tem alguma relação com Roberto Santaella? É sobrinho dele. E tem mais. Ricardo é casado com Alessandra Ferreira, completou Gabriel, sentindo as peças do quebra-cabeça começarem a se encaixar da maneira mais perturbadora possível. Alessandra, a irmã mais nova de Sofia, a mesma mulher que havia sido testemunha de acusação no divórcio, que havia fornecido o testemunho que convencera Gabriel da suposta infidelidade de Sofia. A mulher que havia desaparecido de suas vidas imediatamente após o julgamento. Isso não é coincidência, murmurou Gabriel, sentindo a raiva começar a borbulhar dentro dele. É uma conspiração. Durante as horas seguintes, Gabriel e sua equipe jurídica começaram a investigar mais profundamente. O que descobriram foi uma rede de manipulação que se estendia muito além do que haviam imaginado. Roberto Santaella não apenas havia orquestrado o cyberataque para enfraquecer a empresa. Ele havia coordenado com seu sobrinho para criar a oportunidade perfeita para uma tomada de controle. Mas o que mais perturbava Gabriel foi perceber que Alessandra fizera parte do plano desde o início. Seu testemunho no divórcio, as provas de infidelidade de Sofia, tudo havia sido fabricado para destruir seu casamento e, consequentemente, enfraquecê-lo emocionalmente. Preciso saber exatamente qual o papel de Alessandra em tudo isso, disse Gabriel a seu investigador particular. Quero cada detalhe de sua participação no divórcio. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento em Copacabana, Sofia se preparava para sua consulta médica do 5º mês. Sua memória havia começado a se recuperar gradualmente, embora ainda existissem lacunas frustrantes sobre certos períodos de sua vida. O que mais a perturbava era uma sensação constante de que havia algo importante que devia lembrar. Algo relacionado ao pai do bebê. Naquela tarde, enquanto organizava papéis em sua escrivaninha, encontrou uma velha fotografia que havia caído atrás de uma gaveta. Era de seu casamento com Gabriel, ambos sorrindo sob um arco de flores brancas. Ao vê-la, sentiu uma pontada estranha no peito, como se seu coração lembrasse algo que sua mente ainda não conseguia processar. Gabriel, sussurrou seu nome, e por um momento, a imagem do empresário de tecnologia mencionado no documento perdido voltou à sua memória com uma clareza perturbadora. Ao mesmo tempo, Gabriel recebia uma ligação da clínica. A gestante havia solicitado informações adicionais sobre o pai do bebê, algo incomum de acordo com o protocolo de anonimato. Que tipo de informação? Perguntou Gabriel, sentindo seu coração acelerar. Nada específico, mas mencionou que vinha tendo sonhos recorrentes sobre alguém conhecido. É possível que sua memória esteja começando a se recuperar. Gabriel desligou o telefone com uma sensação crescente de pânico. O passado que ele havia tentado enterrar estava emergindo de múltiplas frentes. Roberto e sua conspiração, Alessandra e suas mentiras, e agora Sofia, que poderia se lembrar a qualquer momento de que ele era o pai do bebê que carregava em seu ventre. Pela primeira vez em meses, Gabriel se sentiu completamente fora de controle, preso em uma teia de enganos que ameaçava destruir não apenas sua empresa, mas também a única oportunidade real de felicidade que tivera em anos. O 6º mês da gravidez chegou acompanhado de uma tempestade tropical que atingiu a cidade do Rio de Janeiro com uma fúria incomum. As ruas se inundaram,
As árvores se inclinaram perigosamente sob a força do vento e a eletricidade falhou em vários setores da cidade. Para Gabriel, que observava de seu escritório as cortinas de chuva que caíam sobre a metrópole, a tempestade externa parecia refletir perfeitamente o caos interno que o consumia. Havia passado semanas evitando qualquer contato direto com o processo de gestação, manejando tudo por meio de Maria José e os intermediários da clínica. No entanto, quando sua assistente entrou em seu escritório com uma expressão de preocupação genuína, Gabriel soube que algo havia mudado. Senhor Almeida, a clínica acabou de ligar, disse Maria José, aproximando-se de sua escrivaninha com cuidado. A região onde a gestante mora foi severamente inundada. Eles perderam a comunicação com ela desde esta manhã. Gabriel sentiu como se um punho invisível o tivesse golpeado no estômago. Por um momento, todas as suas barreiras emocionais se desmoronaram, e o único pensamento que lhe ocorreu foi em Sofia e seu filho, possivelmente em perigo. O que isso significa exatamente? Perguntou, tentando manter a calma em sua voz. As equipes de emergência não conseguem acessar várias comunidades de Copacabana. As autoridades estão evacuando algumas zonas, mas não têm um registro completo de todos os moradores. Sem pensar duas vezes, Gabriel levantou-se de sua escrivaninha. Prepare o veículo com tração integral e entre em contato com nossa equipe de segurança. Senhor, tem certeza de que é prudente? Maria José é meu filho, disse Gabriel com uma firmeza que não admitia discussão. Vou me certificar de que eles estão bem. A viagem para Copacabana foi uma odisseia por ruas transformadas em rios e avenidas bloqueadas por árvores caídas. Gabriel, acompanhado por 2 de seus seguranças e um motorista experiente, navegou pela cidade devastada, enquanto sua mente oscilava entre a preocupação por Sofia e a ansiedade de um possível encontro cara a cara. Quando finalmente chegaram ao prédio onde Sofia morava, descobriram que o térreo estava completamente inundado. Os moradores haviam sido evacuados para os andares superiores, e um grupo de voluntários coordenava os esforços de resgate do saguão improvisado no 2º andar. Estou procurando Sofia Ferreira, disse Gabriel a uma voluntária, tentando soar casual, apesar de seu coração bater como um tambor. Ela está no apartamento 3B. Tem ajudado os idosos que não conseguem descer. O senhor é parente? Gabriel hesitou por um momento. Sou um amigo preocupado. Subiu as escadas com passos cautelosos, cada degrau aproximando-o de um encontro que havia evitado por meses. Os sons da tempestade se misturavam às vozes dos moradores, criando uma sinfonia caótica que refletia suas emoções internas. Ao chegar ao 3º andar, Gabriel parou em frente à porta do apartamento 3B. Podia ouvir vozes lá dentro, incluindo uma que reconheceu imediatamente apesar dos anos passados. A voz de Sofia, tranquilizando alguém, oferecendo ajuda com aquela ternura que ele havia amado um dia. Bateu na porta suavemente. Os sons lá dentro pararam por um momento, seguidos por passos aproximando-se. Quando a porta se abriu, Gabriel se encontrou cara a cara com Sofia pela primeira vez em 6 anos. Ela estava ali, evidentemente grávida, com os cabelos úmidos grudados no rosto e uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em choque total. Seus olhos, aqueles mesmos olhos verde-mar que haviam assombrado seus sonhos por anos, se abriram com reconhecimento imediato. Gabriel! Sussurrou seu nome como uma oração quebrada. Sofia, respondeu ele, sentindo como se todas as palavras do mundo tivessem desaparecido de seu vocabulário. Atrás dela, Gabriel pôde ver vários idosos sentados no sofá, observando a cena com curiosidade. A realidade da situação, a tempestade, a evacuação, a gravidez, criava um contexto surreal para esse reencontro que ambos haviam evitado por tanto tempo. O que você está fazendo aqui?
Perguntou Sofia, sua voz misturando confusão com algo que Gabriel não conseguiu identificar completamente. Vim me certificar de que você estava bem, respondeu ele honestamente, porque naquele momento toda a pretensão havia desaparecido sob o peso da preocupação genuína. Naquele instante, enquanto a tempestade rugia lá fora e os dois se olhavam através do abismo de 6 anos de silêncio, ambos perceberam que suas vidas estavam prestes a mudar mais uma vez, de maneiras que nenhum dos dois conseguia antecipar completamente. Os dias seguintes à tempestade transcorreram em uma estranha normalidade carregada de tensão. Gabriel havia conseguido evitar revelar a verdadeira razão de sua presença, explicando sua aparição como uma coincidência. Estava na região supervisionando os danos a uma das filiais de sua empresa quando soube da evacuação. Sofia havia aceitado a explicação, embora algo em seus olhos sugerisse que intuía que havia mais do que ele estava disposto a admitir. Em sua mansão, Gabriel mergulhou em uma investigação obsessiva sobre os eventos que haviam destruído seu casamento. Os arquivos que seu investigador particular havia recuperado estavam espalhados sobre sua escrivaninha, como as peças de um quebra-cabeça sinistro que finalmente começava a tomar forma. A evidência era esmagadora. Roberto Santaella havia orquestrado tudo meticulosamente, desde as fotografias falsas que demonstravam a infidelidade de Sofia até os testemunhos fabricados de testemunhas que nunca haviam existido. Mas o que mais o perturbou foi descobrir o papel de Alessandra em toda a conspiração. Aqui está, murmurou Gabriel enquanto lia um relatório que detalhava transferências bancárias de Roberto para Alessandra durante os meses anteriores ao divórcio. Ela o vendeu por dinheiro. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a voz de Sofia, algo que ele não esperava. Gabriel, sei que isso pode parecer estranho, mas podemos conversar? Pessoalmente, quero dizer. Gabriel sentiu seu pulso acelerar. Está tudo bem? É por causa da tempestade? Não, é sobre algo que lembrei. Algo importante. Eles se encontraram em um pequeno café na Vila Madalena, um lugar neutro que nenhum dos dois frequentava. Gabriel chegou primeiro, escolhendo uma mesa no canto mais privado, onde poderiam conversar sem serem interrompidos. Quando Sofia entrou, Gabriel notou imediatamente a mudança em sua aparência. Sua gravidez era agora visível, e havia uma nova determinação em sua postura que ele não havia visto durante a tempestade. Obrigada por vir, disse Sofia enquanto se sentava, colocando cuidadosamente suas mãos sobre sua barriga. Sei que isso deve ser desconfortável para você. Sofia, você não precisa... Sim, preciso, interrompeu ela. Gabriel, nestes meses tenho recuperado minha memória gradualmente. E há algo que preciso perguntar diretamente. Gabriel sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. O que você quer saber? Sofia olhou diretamente em seus olhos e Gabriel viu neles a mesma força que havia admirado quando se apaixonou por ela anos atrás. Você é o pai do bebê que estou esperando? O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. Gabriel sabia que havia chegado o momento da verdade, mas as palavras se recusavam a sair de sua garganta. Como... conseguiu articular finalmente. Encontrei uma velha caixa de lembranças depois da tempestade, explicou Sofia. Documentos do nosso casamento, fotografias, e de repente tudo se encaixou. O documento que vi antes do acidente, seu aparecimento durante a tempestade, a maneira como você me olhou naquele dia. Gabriel, preciso saber a verdade. Gabriel fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de meses de segredos e evasivas. Quando os abriu, encontrou o olhar expectante de Sofia. Sim, disse simplesmente. Sou o pai. Sofia assentiu lentamente, como se estivesse se preparando para aquela confirmação. Desde quando você sabe? Desde o 5º mês. A clínica cometeu um erro e revelou seu nome. E por que você não me disse?
Gabriel sentiu a frustração e a dor de anos se aglomerarem em sua garganta. Como eu poderia fazer isso, Sofia? Depois de tudo o que aconteceu entre nós, depois de como terminou nosso casamento, como eu poderia aparecer em sua vida e lhe dizer que você estava esperando meu filho? Talvez, disse Sofia com uma voz suave, mas firme, devêssemos conversar sobre como realmente terminou nosso casamento. Gabriel olhou para ela surpreso. O que você quer dizer? Sofia retirou um envelope de sua bolsa, colocando-o sobre a mesa entre eles. Estas são cartas que escrevi, mas nunca te entreguei. Cartas em que explicava o que realmente havia acontecido, o que realmente sentia. Gabriel, eu nunca fui infiel a você. As palavras atingiram Gabriel como um raio. Mas as fotografias, os testemunhos, foram fabricados. E acho que você agora sabe tão bem quanto eu. Gabriel sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Tudo o que ele havia acreditado por 6 anos, toda a dor e a raiva que ele havia carregado, baseava-se em mentiras cuidadosamente construídas. Roberto, murmurou Gabriel. E Alessandra? Sim, confirmou Sofia. Minha própria irmã me traiu por dinheiro. E você acreditou em suas mentiras sem sequer me dar a oportunidade de me explicar. Gabriel ficou em silêncio, processando a magnitude do que acabara de descobrir. Não apenas havia sido vítima de uma conspiração, mas havia permitido que essa conspiração destruísse o que havia de mais valioso em sua vida. O 8º mês da gravidez chegou com uma urgência inesperada que nenhum dos dois havia antecipado. Era uma madrugada de quarta-feira, quando o telefone de Gabriel tocou insistentemente, despertando-o de um sono inquieto, repleto de lembranças fragmentadas de sua conversa com Sofia no café. Senhor Almeida, precisa vir imediatamente. Era a voz da doutora Vasques, carregada de uma urgência que fez Gabriel se sentar imediatamente na cama. A gestante começou com contrações prematuras. Precisamos transferi-la para o hospital agora. Gabriel não hesitou um segundo. Estou indo para lá. Senhor, tem mais uma coisa. A médica fez uma pausa significativa. O único contato de emergência que temos registrado para ela é o senhor. Não conseguimos localizar nenhum familiar. E ela especificamente solicitou que o contactássemos se algo acontecesse. Enquanto dirigia pelas ruas ainda escuras da cidade do Rio de Janeiro, Gabriel sentiu uma mistura de pânico e determinação que nunca havia experimentado. Nas semanas que se seguiram à sua conversa no café, ele e Sofia mantiveram um contato cauteloso, tentando navegar pelos escombros de seu passado compartilhado, enquanto se preparavam para um futuro incerto como pais. Ao chegar ao hospital, Gabriel encontrou Sofia em uma sala de emergência, conectada a monitores que mostravam tanto seu estado quanto o do bebê. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos mantinham aquela determinação inabalável que ele havia aprendido a admirar novamente. Você chegou, disse Sofia com um sorriso fraco quando o viu entrar. Pensei que talvez... Claro que vim, respondeu Gabriel, aproximando-se da cama sem hesitação. Como você se sente? Assustada, admitiu Sofia honestamente. É muito cedo. O bebê não deveria nascer ainda. O médico que atendia Sofia aproximou-se de Gabriel com expressão séria. O senhor é o pai? Gabriel olhou para Sofia, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, sou. Precisamos conversar sobre as opções. As contrações se intensificaram. E embora estejamos tentando detê-las com medicação, existe a possibilidade de termos que proceder com o parto. Nesse caso, precisaremos que alguém tome decisões rápidas se surgir alguma complicação. Durante as horas seguintes, Gabriel permaneceu ao lado de Sofia enquanto os médicos lutavam para estabilizar sua condição. Na quietude forçada da sala do hospital, com o som constante dos monitores como trilha sonora, ambos se encontraram conversando com uma honestidade que não haviam compartilhado em anos. Gabriel, disse Sofia durante uma pausa entre as contrações,
há algo que preciso que você saiba. Quando aceitei ser gestante subrogada, não sabia que era você. Mas mesmo depois de descobrir, mesmo depois de lembrar tudo o que aconteceu entre nós, não me arrependo. Gabriel segurou sua mão com cuidado. Por quê? Porque este bebê, Sofia levou a mão livre à barriga, representa algo puro em meio a todo o caos que outros criaram. É seu, é parte de você, e isso significa que é parte do melhor que compartilhamos um dia. Naquele momento, os monitores começaram a emitir um alarme urgente. O médico aproximou-se rapidamente, verificando as leituras com expressão preocupada. As contrações se intensificaram significativamente, anunciou. E os sinais vitais do bebê mostram estresse. Temos que tomar uma decisão agora. Virou-se para Sofia com gravidade. Podemos tentar um procedimento para interromper o parto, mas tem riscos. Ou podemos proceder com uma cesariana de emergência. De qualquer forma, preciso de sua decisão imediata. Gabriel sentiu o mundo desacelerar. Durante toda a sua vida, ele havia sido o tipo de homem que tomava decisões rápidas e definitivas. Mas agora, olhando para Sofia conectada àqueles monitores, percebeu que aquela não era uma decisão sua para tomar. É sua escolha, disse a Sofia, apertando sua mão. Confio em você. Sofia olhou para ele surpresa. O Gabriel que ela conhecera anos atrás jamais teria delegado uma decisão tão importante. Sempre fora ele quem assumia o controle, quem decidia o curso das ações. Tem certeza? Perguntou ela. Totalmente, respondeu Gabriel, e pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente honesto consigo mesmo. Você é quem cuidou do nosso filho nestes 8 meses. Confio no seu instinto maternal mais do que em qualquer outra coisa no mundo. Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse consultando uma sabedoria interna. Quando os abriu, havia uma clareza nova em seu olhar. Vamos proceder com a cesariana, disse ao médico. É hora de este bebê conhecer o mundo. O choro do bebê encheu a sala de cirurgia, como uma sinfonia de nova vida. Gabriel, vestido com a bata cirúrgica que lhe haviam fornecido, observou com espanto enquanto os médicos examinavam seu filho pela primeira vez. Era pequeno, menor do que havia imaginado, mas seus pulmões funcionavam perfeitamente a julgar pelo vigor de seu choro. É um menino saudável, anunciou o médico com um sorriso. Prematuro, mas com todos os sinais vitais estáveis. Terá que ficar na unidade neonatal por algumas semanas, mas as perspectivas são excelentes. Gabriel sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, uma emoção que não havia experimentado em anos. Quando o médico lhe aproximou o bebê, envolto em um cobertor branco, Gabriel estendeu os braços com uma mistura de terror e espanto. Olá, pequeno, murmurou, sua voz quebrada pela emoção. Sou seu pai. O bebê havia parado de chorar e agora observava Gabriel com aqueles olhos grandes e curiosos que pareciam conter toda a sabedoria do mundo. Naquele momento, Gabriel sentiu algo fundamental mudar em seu interior. Todas as ambições empresariais, todos os sucessos e fracassos de sua vida passada, tornaram-se secundários diante da realidade de segurar seu filho em seus braços. Como está Sofia? Perguntou Gabriel, lembrando-se subitamente de que estivera tão absorto no bebê que esquecera de perguntar pela mãe. Está bem, respondeu a médica que havia atendido o parto. A cirurgia foi bem sucedida. Está em recuperação e poderá vê-los a ambos em algumas horas. As semanas seguintes se tornaram uma rotina nova e estranha para Gabriel. Ele dividia seu tempo entre as reuniões de emergência em sua empresa, que agora pareciam curiosamente triviais, e as longas horas no hospital visitando seu filho na unidade neonatal. Sofia, assim que se recuperou da cirurgia, também passava a maior parte de seus dias ali, e gradualmente ambos desenvolveram uma dinâmica coparental que nenhum dos dois havia antecipado. Já pensou em um nome?
Perguntou Sofia uma tarde enquanto observavam o bebê dormir em sua incubadora. Gabriel havia estado considerando essa pergunta por dias. Pensei em Bento, disse finalmente. Um nome forte, com história. Sofia sorriu. Gosto. Bento Almeida. Ou Bento Ferreira Almeida, sugeriu Gabriel, surpreendendo-se com a proposta. Sofia olhou para ele com curiosidade. Tem certeza? Você o carregou por 8 meses. Você tomou a decisão que salvou a vida dele. Você merece que seu nome esteja no dele. Durante aquelas semanas no hospital, surgiram naturalmente conversas sobre o futuro. Os aspectos legais da gestação subrogada haviam se complicado consideravelmente pelo fato de Sofia ter desenvolvido um vínculo emocional com o bebê que ia além do contrato original. O que vai acontecer agora? Perguntou Sofia uma noite enquanto observavam Bento, que havia crescido notavelmente e já não precisava da incubadora. Gabriel havia estado meditando sobre essa mesma pergunta. A resposta que se formara em sua mente era tão radical que ele mesmo a questionava constantemente. Quero propor algo a você, disse Gabriel, voltando-se para ela. Sei que parece loucura, e você pode dizer não sem consequências, mas o que você acharia se criássemos Bento juntos? Sofia ficou imóvel. O que você quer dizer exatamente? Não necessariamente como casal, apressou-se a esclarecer Gabriel. Pelo menos não imediatamente, mas como parceiros na criação. Ambos queremos o melhor para ele, ambos desenvolvemos uma conexão com ele. Em vez de lutar pela guarda ou criar uma situação complicada, por que não trabalhar juntos? Sofia ficou em silêncio por vários minutos, observando Bento enquanto processava a proposta. Gabriel havia aprendido a respeitar seus momentos de reflexão, uma paciência que não possuía em sua juventude. Teríamos que estabelecer regras claras, disse finalmente. Limites, expectativas. Claro, concordou Gabriel. E teríamos que ser honestos sobre o que isso significa para nós, como indivíduos. E o que significa para você? Perguntou Sofia, olhando-o diretamente. Gabriel respirou fundo. Significa que quero ser o melhor pai possível para Bento, e que cheguei a perceber que isso provavelmente requer trabalhar com você, não contra você. Sofia assentiu lentamente. Aceito, disse. Mas com uma condição. Qual? Que ambos sejamos completamente honestos sobre nossos sentimentos, sobre o passado e sobre o que esperamos do futuro. Sem segredos, sem agendas ocultas. Gabriel estendeu a mão para ela. Feito. Enquanto apertava suas mãos sobre o berço onde Bento dormia, ambos sentiram que estavam embarcando em um território completamente novo, um que nenhum dos dois havia explorado antes, mas que prometia ser o mais importante de suas vidas. Os primeiros meses como pais foram uma revelação para ambos. Gabriel havia transformado um dos quartos de sua mansão em um berçário completo, mas rapidamente descobriu que Bento parecia mais calmo no modesto apartamento de Sofia, em Copacabana. Era ali que o bebê dormia melhor, onde seus choros se acalmavam mais facilmente, como se o ambiente aconchegante e cheio de música fosse exatamente o que ele precisava. É estranho, comentou Gabriel uma tarde, enquanto observava Bento dormitar nos braços de Sofia. Tenho um quarto que custou mais do que a maioria dos apartamentos, mas ele prefere ficar aqui. Sofia sorriu enquanto ninava suavemente o bebê. Crianças sentem a energia dos espaços. Este lugar está cheio de música, de estudantes rindo, de vida real. Sua mansão é linda, mas é muito silenciosa, completou Gabriel compreendendo. Muito perfeita. Durante essas semanas, Gabriel havia começado a dividir seu tempo de maneira muito diferente. As crises de sua empresa, embora ainda urgentes, já não consumiam cada momento de seu dia. Ele havia delegado mais responsabilidades e contratara um diretor executivo interino para gerenciar as operações diárias
enquanto ele se concentrava em ser pai. Sofia, por sua vez, havia tirado uma licença estendida da escola e havia começado a explorar a possibilidade de oferecer aulas de música particulares em casa. A compensação da gestação subrogada havia aliviado a pressão financeira imediata, e pela primeira vez em meses podia se permitir sonhar novamente com sua escola de música. Estive pensando, disse Gabriel uma tarde, enquanto preparava o leite de Bento com uma destreza que o surpreendia a si mesmo. O que você acharia se eu te ajudasse a estabelecer sua escola de música? Sofia olhou para cima do livro de criação que estava lendo. O que você quer dizer? Você tem o talento, a visão, a paixão. Eu tenho os recursos e os contatos. Poderíamos ser sócios comerciais, além de sócios parentais. Gabriel, disse Sofia com cuidado, não quero que você sinta que precisa me resgatar financeiramente. Não se trata de resgatá-la, respondeu Gabriel honestamente. Trata-se de reconhecer que você tem algo valioso a oferecer ao mundo e que posso ajudar a tornar essa visão realidade. Além disso, acrescentou com um sorriso, seria bom para Bento crescer em um ambiente onde a criatividade e a educação sejam valorizadas. Durante as semanas seguintes, começaram a explorar a possibilidade juntos. Gabriel a acompanhou a visitar espaços potenciais, e Sofia se surpreendeu com o quanto ele havia mudado desde os dias em que tomava todas as decisões unilateralmente. Agora, ele escutava suas ideias, fazia perguntas ponderadas e respeitava sua visão artística. O que te fez mudar tanto? Perguntou Sofia uma tarde, enquanto observavam Bento brincar em seu tapete no chão. Gabriel considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que foi perceber que o controle que eu achava ter sobre minha vida era em grande parte uma ilusão. A traição de Roberto, a crise da empresa, descobrir que nosso divórcio foi orquestrado, tudo isso me fez entender que a verdadeira força vem da adaptabilidade, não do controle. E o que há de nós? Perguntou Sofia suavemente. O que há do que fomos um dia? Gabriel ficou em silêncio por um momento, observando Bento, que havia conseguido agarrar um de seus dedos com sua pequena mão. Honestamente, não sei, admitiu. Sei que redescobri por que me apaixonei por você originalmente. Sua compaixão, sua força, a maneira como você encontra beleza nas coisas simples. Mas também sei que ambos mudamos. Somos pessoas diferentes agora. Sofia assentiu. Talvez isso não seja ruim. Talvez as pessoas que somos agora sejam capazes de construir algo melhor do que tivemos antes. Você gostaria de tentar? Perguntou Gabriel. E pela primeira vez em anos, sua voz continha uma vulnerabilidade genuína. Gostaria de tentar, respondeu Sofia. Mas lentamente, com honestidade e sempre colocando Bento em primeiro lugar. Gabriel pegou sua mão livre, aquela que não estava sendo agarrada por Bento. Lentamente, concordou, com toda a honestidade que formos capazes de manejar. Naquela noite, enquanto Gabriel retornava à sua mansão, depois de passar o dia no apartamento de Sofia, percebeu que, pela primeira vez em 6 anos, sentia-se genuinamente esperançoso sobre o futuro. Não apenas porque tinha Bento, mas porque havia começado a acreditar que talvez, apenas talvez, fosse possível reconstruir o que um dia havia perdido, mas desta vez sobre fundamentos mais sólidos. Em sua escrivaninha, o aguardava um relatório de seu investigador particular, com evidências suficientes para processar legalmente Roberto e Alessandra. Mas pela primeira vez, Gabriel não sentiu sede de vingança. Em vez disso, sentiu algo muito mais poderoso. A paz que vem de construir algo novo em vez de destruir algo velho. O momento do clímax chegou de maneira inesperada, como costumam chegar os momentos que definem uma vida. Era o 10º mês desde que Gabriel havia assinado pela primeira vez os documentos de gestação subrogada, e Bento já tinha 2 meses de idade.
A rotina que haviam estabelecido como família não convencional funcionava surpreendentemente bem. Mas Gabriel sabia que se aproximava uma decisão que mudaria tudo para sempre. A ligação chegou em uma segunda-feira de manhã. Seu advogado tinha notícias que Gabriel esperava por meses. Gabriel, temos evidências suficientes para processar Roberto Santaella e Alessandra Ferreira por fraude, manipulação de documentos e conspiração, anunciou o Dr. Ramírez com satisfação evidente. Podemos destruí-los legalmente e recuperar todos os danos que causaram à sua empresa e à sua vida pessoal. Gabriel ficou em silêncio, processando as palavras. Durante anos, havia sonhado com este momento. A oportunidade de obter justiça, de fazer aqueles que o prejudicaram pagarem pelo que fizeram. Quais seriam as consequências para eles? Perguntou finalmente. Roberto poderia enfrentar até 10 anos de prisão e a completa ruína financeira. Aline, como cúmplice, provavelmente receberia uma sentença menor, mas sua carreira e seu casamento ficariam destruídos. Gabriel desligou o telefone e ficou imóvel em sua sala por um longo tempo. De sua escrivaninha, podia ver uma foto nova que havia colocado ali. Sofia segurando Gael enquanto ele lia uma história infantil. Os três formavam uma imagem de família que ele jamais havia imaginado possível. Naquela tarde, Gabriel tomou uma decisão que teria sido impensável para ele 6 meses atrás. Em vez de ir direto ao seu advogado, dirigiu-se ao apartamento de Sofia para conversar com ela sobre a situação. Sofia, disse ele enquanto Gael dormia em seu berço, preciso te contar algo importante. Ele explicou sobre as evidências, sobre a oportunidade de obter justiça legal, sobre a possibilidade de destruir as pessoas que haviam arruinado seu casamento. Sofia ouviu em silêncio, sem interromper, processando cada palavra. O que você vai fazer? Perguntou ela finalmente. Gabriel olhou para ela e em seus olhos viu algo que não esperava. Não havia sede de vingança. Não havia amargura. Apenas uma pergunta genuína sobre que tipo de homem ele escolheria ser. Não sei, admitiu Gabriel. Durante anos, a única coisa que eu quis foi fazê-los pagar pelo que nos fizeram. Mas agora você tem algo mais importante em que se concentrar, completou Sofia suavemente. Gabriel assentiu. Tenho Gael, tenho você de volta na minha vida. Tenho a oportunidade de construir algo novo, em vez de destruir algo velho. Mas você também merece justiça, disse Sofia. O que eles fizeram foi terrível. Sim, concordou Gabriel. Mas tenho que me perguntar, processar sua irmã e Roberto me devolverá os anos que perdemos? Fará com que Gael tenha uma vida melhor? Ou simplesmente me transformará no tipo de homem que coloca a vingança acima da família? Sofia aproximou-se dele, tomando suas mãos. Esta é sua decisão, Gabriel. Qualquer que seja, eu a respeitarei. Gabriel olhou para o berço onde Gael dormia pacificamente. Seu filho, seu futuro, sua oportunidade de ser o tipo de pai e o tipo de homem que ele realmente queria ser. Tomei minha decisão, disse Gabriel finalmente. Vou usar as evidências para nos proteger legal e financeiramente, mas não vou processá-los. Em vez disso, vou fazer algo que me teria parecido impossível há 1 ano. O quê? Perguntou Sofia. Vou deixar a empresa se administrar sozinha por um tempo. Vou me afastar da gestão diária e me concentrar em ser pai. E vou te ajudar a abrir essa escola de música que você sempre sonhou. Sofia olhou para ele com surpresa genuína. Gabriel, sua empresa é sua vida. Não, disse Gabriel, olhando para Gael e depois de volta para ela. Minha empresa era meu escape da vida real. Mas isso fez um gesto que os abarcava aos 3. Isso é minha vida real. Naquele momento, Gabriel percebeu que havia chegado ao ponto de virada mais importante de sua existência. Não se tratava de vingança ou justiça, tratava-se de escolher que tipo de futuro ele queria construir.
E pela primeira vez em anos, essa escolha parecia completamente clara. Você tem certeza? Perguntou Sofia. Gabriel sorriu, e pela primeira vez em 6 anos, seu sorriso foi completamente genuíno. Nunca estive tão certo de nada na minha vida. 6 meses depois, a vida havia tomado uma forma que nenhum dos dois havia imaginado possível. A Escola de Música Esperança ocupava um belo prédio colonial reformado no coração de Ipanema, com salas de aula cheias de luz natural e jardins onde as crianças podiam tocar instrumentos ao ar livre. O nome havia sido ideia de Sofia, que havia explicado que esperança representava tanto o novo começo que eles haviam encontrado, quanto o presente inesperado que a vida lhes havia dado através da clínica de mesmo nome. Gabriel observava da janela do escritório administrativo, enquanto Sofia dirigia uma aula de violão para crianças de baixa renda. Seu rosto irradiava uma felicidade que ele se lembrava de ter visto anos atrás, mas agora parecia mais profunda, mais madura. Havia algo bonito em ver como ela havia florescido ao poder finalmente perseguir seu sonho sem as pressões financeiras que a haviam afligido por tanto tempo. Pai, pai! A voz de Gael, agora com 8 meses e começando a balbuciar palavras reconhecíveis, o tirou de seus pensamentos. Gabriel voltou-se para onde seu filho engatinhava energicamente pelo tapete de atividades que haviam instalado no escritório. O que foi, campeão? Perguntou Gabriel, levantando Gael em seus braços. O menino havia herdado os olhos verdes da mãe e o cabelo escuro de Gabriel, mas tinha uma personalidade completamente própria. Curioso, alegre e surpreendentemente sociável para sua idade. Gael apontou para a janela onde se podia ver Sofia, como se entendesse que seu pai a havia estado observando. Gabriel sorriu, maravilhando-se com o quão perceptivo era seu filho. Durante esses meses, Gabriel havia mantido sua palavra de se afastar da gestão diária da Inovatec. Ele havia contratado uma equipe executiva excepcional que gerenciava as operações enquanto ele se concentrava em ser um investidor estratégico, mais do que um CEO operacional. A empresa não apenas havia sobrevivido sem sua microgestão constante, mas havia prosperado, demonstrando que sua necessidade de controle havia sido mais um obstáculo do que uma fortaleza. O relacionamento com Sofia havia evoluído gradualmente, como uma melodia que se desenvolve lentamente até se tornar uma sinfonia completa. Eles haviam começado como parceiros parentais, depois como amigos, se redescobrindo mutuamente, e finalmente como algo mais profundo do que qualquer um dos dois havia ousado esperar. Como estão as inscrições para o próximo semestre? Perguntou Gabriel naquela tarde, enquanto jantaram no apartamento de Sofia, que havia se tornado oficiosamente o lar dos 3. Temos lista de espera, respondeu Sofia com orgulho evidente. E mais 3 professores querem se juntar ao programa. Acho que precisaremos expandir mais cedo do que pensávamos. Gabriel sentiu uma satisfação profunda que era completamente diferente da que havia experimentado com seus sucessos empresariais. Isso não se tratava de ganhar dinheiro ou derrotar concorrentes. Tratava-se de criar algo que melhorava genuinamente a vida das pessoas. Tem algo que eu tenho pensado, disse Gabriel, mudando o tom da conversa. Sobre nós, quero dizer. Sofia levantou os olhos do prato, e Gabriel notou a leve tensão que ainda aparecia em seus olhos quando eles conversavam sobre seu relacionamento. Apesar dos meses de reconstrução, ambos ainda navegavam cuidadosamente pelo território de seus sentimentos renovados. Durante todo esse tempo, temos reconstruído nossa amizade, nossa sociedade como pais, nossa confiança mútua, continuou Gabriel. E percebi que me apaixonei novamente por você. Não pela mulher que eu me lembrava do passado, mas pela mulher que você é agora. Sofia ficou imóvel, processando suas palavras. Sei que dissemos que iríamos devagar,
Gabriel se apressou em continuar. E respeito isso completamente. Mas também sei que não quero imaginar meu futuro sem você, sem nós, os três. Gabriel, disse Sofia suavemente, eu também me apaixonei novamente por você, pelo homem em que você se tornou, mas tenho medo. Do que você tem medo? De que isso seja perfeito demais para ser verdade, de que, de alguma forma, voltemos aos padrões destrutivos do passado, de que machuquemos Gael se as coisas não funcionarem. Gabriel levantou-se de sua cadeira e ajoelhou-se ao lado dela, tomando suas mãos. Sofia, não posso prometer que será perfeito, mas posso prometer que o homem que sou agora aprendeu com os erros do passado. Aprendi que o amor verdadeiro requer vulnerabilidade, não controle. Requer confiança, não posse. Gael, como se sentisse a importância do momento, engatinhou até eles e conseguiu ficar de pé, segurando-se na perna de Gabriel, olhando para cima com aqueles olhos verdes brilhantes que haviam herdado a sabedoria de sua mãe. Além disso, acrescentou Gabriel com um sorriso, temos o supervisor mais exigente do mundo para garantir que faremos tudo certo. Sofia riu, apesar de suas lágrimas. E Gabriel soube que eles haviam chegado a outro ponto de virada em sua história de segunda chance. Sim, disse Sofia finalmente. Sim, a tentar completamente. Sim, a construir algo novo juntos. Sim, a ser uma família de verdade. Gabriel inclinou-se para beijá-la. E pela primeira vez em 6 anos, o beijo não carregava o peso do passado, mas a promessa luminosa do futuro. 1 ano depois do nascimento de Gael, a mansão de Gabriel nos arredores de São Paulo vibrava com uma energia completamente diferente. Os jardins, que outrora haviam permanecido silenciosos, agora ressoavam com risos infantis, e os corredores que haviam estado vazios se enchiam com o som de passos pequenos e a música que Sofia tocava no piano de cauda que Gabriel havia instalado na sala principal. Era o dia do primeiro aniversário de Gael, e Gabriel havia decidido que era o momento perfeito para fazer a pergunta que havia estado planejando durante meses. A celebração íntima incluía apenas as pessoas mais importantes em suas vidas. Alguns colegas próximos de Sofia da escola de música, Maria José com sua família e o médico que havia ajudado a trazer Gael ao mundo. Gabriel observava da varanda, enquanto Sofia ajudava Gael a explorar o bolo de aniversário com suas pequenas mãos, criando uma bagunça adorável que teria horrorizado o Gabriel de 2 anos atrás, mas que agora lhe parecia a coisa mais linda do mundo. Seu filho havia se tornado uma criança curiosa e alegre, cuja presença havia transformado não apenas a casa, mas as vidas de todos que o conheciam. Pai! A voz de Gael, agora claramente articulada, embora limitada a poucas palavras essenciais, chamou a atenção de Gabriel. Estou aqui, campeão, respondeu Gabriel, aproximando-se para limpar o brigadeiro do rosto de seu filho. Durante o ano que havia passado, Gabriel havia mantido sua promessa de se manter afastado da gestão diária da Inovatec. A empresa havia continuado a prosperar sob a nova liderança, e ele havia descoberto uma satisfação completamente diferente em ser um investidor estratégico em vez de um controlador obsessivo. Ele havia usado parte de sua fortuna para criar uma fundação que apoiava escolas de música, como a de Sofia, em comunidades de baixa renda por todo o Brasil. A escola de Sofia havia se expandido para 3 locais, e ela havia sido reconhecida pelo governo local como uma inovadora na educação musical infantil. Mas mais importante para Gabriel era ver como ela havia florescido como mulher, mãe e sócia. A confiança que ela havia perdido durante os anos difíceis havia retornado com folga, e agora irradiava uma segurança em si mesma que era magnética. Sofia, disse Gabriel quando os convidados haviam partido e Gael dormia profundamente em seu berço. Há algo que quero te perguntar. Eles estavam no jardim.
sob as mesmas estrelas que Gabriel havia observado durante tantas noites solitárias anos atrás. Mas agora, com Sofia ao seu lado e seu filho dormindo seguro na casa, as estrelas pareciam brilhar com uma luz completamente diferente. Gabriel ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era um anel ostentoso. Ele havia escolhido algo elegante, mas modesto, sabendo que Sofia valorizava mais o significado do que a exibição. Sofia Helena Herrera, começou, sua voz tremendo levemente com a emoção. Há 2 anos, o destino nos deu uma segunda chance da maneira mais inesperada. Através de Gael, redescobrimos não apenas quem éramos um para o outro, mas quem poderíamos chegar a ser. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Sofia, enquanto Gabriel continuava. Você tem sido minha sócia, minha melhor amiga, a mãe extraordinária de nosso filho e a mulher por quem me apaixonei pela segunda vez, mas mais profundamente do que nunca. Você quer se casar comigo? Não pelas razões erradas que nos uniram da primeira vez, mas por todas as razões certas que descobrimos juntos. Sofia cobriu a boca com as mãos, as lágrimas fluindo livremente agora. Gabriel, murmurou ela. Sim, 1000 vezes sim. Quando Gabriel deslizou o anel em seu dedo, ambos sentiram como se um círculo tivesse sido completado. Não o círculo de seu primeiro casamento, que havia sido construído sobre fundamentos frágeis, mas um círculo novo, forjado na adversidade, temperado pela perda e fortalecido pela maturidade. Sabe o que é o mais bonito de tudo isso? Perguntou Sofia, enquanto se abraçavam sob as estrelas. O quê? Perguntou Gabriel. Que Gael nunca conhecerá uma versão nossa que não esteja cheia de amor, respeito e comunicação. Para ele, isso será normal. Ele crescerá, pensando que assim é como deve ser um relacionamento. Gabriel sorriu, compreendendo a profundidade do que ela havia dito. Eles não apenas haviam curado seu próprio relacionamento, eles haviam criado o modelo que Gael levaria consigo por toda a vida sobre o que significa o amor verdadeiro. 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima nos jardins da Escola de Música Esperança, Gabriel e Sofia se casaram pela segunda vez. Gael, agora caminhando com passos cambaleantes, mas determinados, foi o pajem mais adorável que qualquer convidado já havia visto. Em seu discurso, Gabriel refletiu sobre a jornada que os havia levado até aquele momento. Às vezes, disse ele, olhando para Sofia e depois para Gael, que dormia nos braços de Maria José. A vida nos dá exatamente o que precisamos, mas não da maneira que esperamos. Pensei que precisava de controle, mas o que realmente precisava era aprender a confiar. Pensei que precisava de vingança, mas o que realmente precisava era perdão. E pensei que precisava estar sozinho para ser forte, mas o que realmente precisava era aprender que a verdadeira força vem de amar e ser amado sem reservas. Enquanto dançavam sua primeira música, como marido e mulher recém-casados, com Gael nos braços entre eles, Gabriel percebeu que havia encontrado algo que nem todo o seu sucesso empresarial havia conseguido lhe dar. A paz que vem de saber que você está exatamente onde deve estar, com as pessoas que você deve amar, construindo o futuro que realmente importa. O destino, refletiu Gabriel enquanto girava com sua nova família sob as luzes suaves do jardim, tinha planos mais sábios do que qualquer estratégia empresarial que ele pudesse ter concebido. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.